Voltamos com o programa Pauta Especial, desta vez para entrevistar a única alagoana representante do Estado na 18ª Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Ela vai lançar o seu último trabalho, o livro Carmim. Carmim diz o quê? Fala de quê? O Carmim, ele é um romance contemporâneo, né? E o título Carmim, ele é meio que um jogo com o nome da personagem, que é Carmen, uma espanhola, e com as características físicas dela. Ela é uma ruiva, ela usa muito batom vermelho, muita unha vermelha, e isso seduz, é uma das características que seduz o personagem também principal. Você traz uma característica marcante da literatura brasileira, que é envolver o leitor pelo personagem, pela figura do personagem. Isso já é uma característica? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Então, Carmim, eu resolvi dar esse título por causa desse jogo. Ele fala muito dessa característica dos cabelos carmins, dos caracóis carmins dela. E eu acho que ficou um título bacana. Ele se passa onde? Como você ambientou? O Carmim, ele se passa entre as cidades de Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos, Miami, na Flórida, Barcelona, Espanha, e eles também se passam um pouco em algumas ilhas gregas, no exterior. Outra característica mercantilista da literatura é ambientar em diversas cidades, porque isso vai agradando o leitor, né? Que tem um sonho de conhecer, por exemplo, Atlanta. Sem dúvida. A Espanha. Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, Miguel, eu já fui questionada a esse respeito, né? Por que você... Eu já fui, na verdade, elogiada por isso, porque, de certa forma, abre mais portas ao mercado editorial, não tem como fugir. E, da mesma forma, algumas pessoas já me questionaram, mas por que você ainda não escreveu nada para se passar no Brasil ou em Maceió? Né? Mas não é uma escolha... Não é uma escolha racional minha. A história vem do jeito que ela vem. Esse livro, o primeiro livro, O Segredo de Montenegro, por exemplo, ele não é ambientado em lugar algum. Eu simplesmente deixei livre. Então pode ser tanto Maceió, como São Paulo, como Nova York. Em qualquer lugar, em qualquer cidade do mundo, você vai encontrar características desse cenário. Você disse agora há pouco que o livro vem, né? Que horas você escreve? Como é que surge essa inspiração? Essa é uma pergunta interessante. Eu costumo dizer que a inspiração me atropela. Não existe um horário. Para você ter ideia, uma das últimas histórias que eu escrevendo, que eu já comecei, foi durante o preparo de um alimento. Fazendo meu almoço, de repente me veio um estalo, uma história que eu achei bárbara e já comecei, na verdade, a escrevê-la, inclusive. Ela vem, a inspiração vem quando você ouve uma música, durante o banho, ou observando as pessoas, na verdade é quando ela mais vem, na observação das pessoas, dos fatos da vida dela. Durante viagem, não? Durante viagens, durante filmes que você assiste, até experiências que você também passa. Os personagens, ele tem muito... Eu acredito que o autor ele não consegue se desligar por completo da história. E dos sonhos também, né? Sem dúvida. De quem escreve, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os personagens, eles têm que ter alguma coisa da vivência do autor, dos traumas, das lembranças, das experiências que ele atravessou na vida, sem dúvida alguma. E eu costumo escrever mais à noite. Eu acho que a maioria dos escritores devem ser notívagos, né? Eles escrevem muito mais à noite. Eu acho que é pelo silêncio. Pelo silêncio, a tranquilidade, né? Sim, sim. Não tem uma criança, não tem uma televisão que chame a atenção. É verdade. Eu acho que a gente está faltando o poder de concentração nas histórias, né? E escrever, a gente acompanha a filmografia, a biografia de alguns, eles se retiram, vão até para cabanas, alguns lugares assim afastados, né? Para se concentrar no trabalho. Você tem compromisso assim de entregar, né? Tal dia eu tenho que escrever tantas linhas e eu preciso entregar esse trabalho tal dia, ou a sua criação é livre? No começo foi livre. Mas hoje, a partir do momento que você começa a ter muitos leitores, sobretudo de várias partes do Brasil, você também começa, da mesma forma que você começa a ter admiração das pessoas e se tornar conhecida, você também tem uma certa cobrança
né? Porque eles passam a ficar perguntando a você quando é que vai ser o próximo trabalho, e isso e aquilo, eu quero ler os seus próximos livros e tudo mais. Então isso também gera uma cobrança para o autor. E no caso dessa coletânea, o Loves in the Air, houve sim a questão do prazo. Eu tive que entregar o conto num prazo certo, para que ele pudesse ser lançado antes do Dia dos Namorados desse ano. Vamos começar. Esse foi o primeiro? Isso, O Segredo de Montenegro foi o primeiro. O Segredo de Montenegro foi o primeiro. Foi Você lançado. já tinha a ideia de ser uma escritora a partir desse momento? Olha, eu acho que O Segredo de Montenegro meio que me obrigou a admitir que eu estava virando uma escritora, porque, na verdade, eu comecei a escrever ele num período conturbado da minha vida, não tinha uma consciência de, não, vou escrever um livro, quero me tornar uma escritora. Foi mais uma atividade terapêutica, uma catarse. O que é que ele fala? Ele é um livro bem controverso, eu diria. Ele fala do envolvimento entre uma enfermeira, a Evelyn, ela cuida de idosos numa clínica de repouso de luxo, e o Eduardo Montenegro, que passa a dirigir essa clínica depois que o pai dele sofre um AVC e tudo mais. E o segredo ninguém vai contar agora, não. Porque você vai ler o livro, O Segredo de Montenegro. Esse foi a sua estreia. Exatamente. Depois veio a encomenda. A Dama de Papel. A Dama de Papel. Isso. A Dama de Papel. Aliás, é um livro bem construído e levezinho, gostoso de pegar, né? Ele tem um formato legal para quem lê, ó. Sim. Ele tem espaçado, né? As páginas levemente edição, amareladas, né? Fica agradável para o leitor. Esse livro ele se passa em Londres em 1875, a época era vitoriana. Ele conta o envolvimento entre uma prostituta e um herdeiro de um império têxtil da época. Então, a Molly, que é a personagem principal, ela é uma mulher à frente do seu tempo, ela quer a liberdade a todo custo. E mesmo que seja uma liberdade sofrida, ela quer ser dona do chão sob os pés, né? Então você imagina, uma mulher naquela época ter esse tipo de desejo era algo... Bom, então o seu segundo livro é um segundo caso de amor. Sim. Esse aqui foi o de encomenda, que aqui você se torna realmente, vamos dizer assim, não mais uma estreante, mas uma escritora sob encomenda. Sim, esse aí eu precisei, teve prazo, aquela coisa toda, teve toda o compromisso com as outras autoras, que eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas conhecerei em breve na Bienal. São todas de Alagoas, não? Não. Uma, se não me engano, é de Goiânia, outra é de São Paulo, outra é do Rio. Qual foi a editora que convidou? Ler Editorial. Ela é do Rio de Janeiro. A Ler Editorial. Como foi feito o convite? O convite foi interessante. A organizadora, que é a Beatriz Soares, ela leu A Dama de Papel, ela é blogueira, ela é envolvida no universo literário brasileiro. Ela leu A Dama de Papel, gostou muito e ela criou uma amizade comigo. Então, quando ela teve a ideia de organizar o Loves in the Air, que na verdade o Loves in the Air são vários livros, o primeiro se passa em Londres, são 4 contos, se passa em Londres. O segundo se passa em Paris, o terceiro numa outra cidade. Todos os contos se passam em determinadas cidades. Então, a Beatriz, ela me convidou para fazer parte desse grupo e eu aceitei com o maior prazer, foi maravilhoso. E como foi a criação sob cobrança, né? Sob o peso de uma cobrança. Você passou várias noites sem dormir, né? E a pessoa é ansiosa, então você já imagina, né? Mas é gostoso isso, Miguel. Por mais que tenha o lado do estresse e da cobrança e da pressão, mas é fascinante também. É bom, é um processo gostoso, porque é algo que você está produzindo, é algo que está saindo de dentro de você, que você vai ver ele concreto nas suas mãos. Nada como você pegar um livro, é meio surreal. Eu coloco meus livros nas prateleiras do lado de autores que eu amo, então assim, é surreal você ter um trabalho seu. E eu acredito que quando surgiu o convite para o Loves in the Air, através de uma pessoa que já leu o seu trabalho, foi como uma diplomação, né? Sim, agora eu sou uma escritora. Porque as amizades, por mais que você tenha um trabalho belíssimo, que você saiba escrever, que as pessoas gostem, são elogios de pessoas mais próximas. Sem dúvida. Né? Não tão profissionais assim.
obviamente, quem gosta de ler tem um senso crítico bastante elevado e com, vamos dizer assim, know-how, inclusive, para falar. Sim. E a aproximação com você, que é uma pessoa muito verdadeira, ninguém queria lhe enganar. Mas tem aquela, olha, adorei o seu livro. Nem leu. Acontece isso, né? A gente sabe que sim. É. A gente sabe que sim. Eu acredito assim, o Loves in the Air, de fato, foi o primeiro que teve essa coisa do prazo. Mas eu acho que essa coisa, você falou da diplomação, digamos assim, o batizado, né? Isso. Eu acredito que foi com a Dama de Papel, sabe? Porque a Dama de Papel, ele foi lançado pela Universo dos Livros, que é uma editora paulista, para o Brasil inteiro. Esse livro está disponível em todas as grandes livrarias do Brasil, em todos os grandes sites de venda do Brasil também. Então, ele realmente foi o que abriu as portas para mim, para o Brasil inteiro, me conhecer como uma escritora. E eu realmente também enfrentei tantos elogios como algumas críticas também, por causa de como a história se desenvolve, especialmente por causa do final, que eu logo... E as pessoas gostam muito de comparar, né? O seu final é parecido com não sei quem, você tem peças ilustrativas de contexto que parece mais com fulano. Sim, sim. Né? E leitoras que disseram, mas por que você não fez isso? Ou por que aconteceu assim? Ou por que aconteceu assado? Ah, não, isso não é novela da Rede Globo, né? Mas... Que você pode mudar o final. Mas acontece muito, 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 muito mesmo. Você recebe esse feedback e ele influencia na história? Ele influenciou, por exemplo, no Carmim, que é o que vai estar sendo... Na verdade, o Carmim, ele tá disponível desde 2016 na Amazon, só em formato e-book. Na Bienal do Rio de Janeiro, ele vai ser lançado impresso, né? E vai ser distribuído também para todo o Brasil. A gente vai ficar devendo o Carmim, porque ele vai ser lançado. E ele está na versão e-book. Pode acessar já? Já na Amazon ele está. E o convite para a Bienal surgiu no momento... Em que momento na sua vida? Para lançar o Você livro... começou num problema. Oi? Você disse, eu comecei que estava conturbada a minha vida, eu comecei a escrever. Isso. O Carmim, eu entrei na lei editorial através de Loves in the Air, né? E logo ofereci também o Carmim para a lei editorial e eles se interessaram pelo livro e resolveram lançar na Bienal do Rio de Janeiro. Já era uma oportunidade de lançar na Bienal do Rio de Janeiro esse romance também. Bom, e será quando? A Bienal ela acontece de amanhã até, se não me engano, 10 de setembro, mas o lançamento de Carmim será no dia 2, sábado, às 16 horas, no stand da Lei Editorial. Conversamos com a Catarina Muniz, muito obrigado pela entrevista. Obrigada, Miguel, foi um prazer. Muito sucesso. Muito obrigada, muito obrigada. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.